somos alunos da turma 23 e estamos aqui para fazer uma resenha crítica do conto Pai contra Mãe, do Machado de Assis. E meu nome é Júlia Maria. Meu nome é Clara. Meu nome é Juliana Cristina. Meu nome é Lohane. E nós reunimos alguns elementos do conto e também vamos abordar um pouquinho do assunto da desigualdade das classes sociais e em como isso influi no conto. Então, o conto ele foi publicado em 1906 no livro Relíquias da Casa Velha. E ele tem duas passagens. A primeira é que ele se inicia na explanação do autor a respeito de algumas atividades e produtos relacionados ao período de escravidão no Brasil. O outro é quando ele aborda algumas coisas, aborda a história de Cândido Neves. Antes de a gente falar um pouco dos personagens, só para deixar aqui, que ele passa no Rio de Janeiro Imperial, antes da abolição da escravatura, e é isso aí. Bom, vou falar um pouquinho dos personagens numa ordem hierárquica. Basicamente, a Clara e o Cândido Neves, eles são subordinados à tia dela, que é a Mônica, e a Arminda, que aparece depois, que é a escrava fugitiva, ela está relacionada ao Cândido Neves. O Cândido Neves, ele basicamente, ele não conseguia se prender a um ofício só, e ele acaba sendo caçador de escravos fugidos por ser um dinheiro mais rápido. E ele era apaixonado pela Clara, com quem ele se casa e tem um filho. E a Clara, ela é submissa e apagada na história. E a Mônica é a tia viúva e também costureira e cozinheira. E ela ajuda eles, dá opinião e tal. E ela não fica sozinha na história. Ela fica com os dois, enfim. A Arminda, ela é escrava fugitiva, que o Cândido acaba pegando ela e entregando ela, sendo que ela estava grávida, ela acaba abortando esse filho. E é por isso que até o título é Pai contra a Mãe. Por isso, porque é o pai, que é o Cândido Neves, contra a mãe, que era a Arminda. E os dois ambos têm filhos, e ele acaba se importando mais com ele do que com o filho da Arminda e tal. Só para que o conto, ele aborda muito os aspectos socioeconômicos dos personagens, que são de grande dificuldade, né? A dependência e escassez, e o pensamento predominante, ele é maquiavélico e capitalista, resumindo os escravos como uma mercadoria. Quem vai? O conto, no início, ele vai apresentar duas temporalidades, que a primeira vai ser a do próprio narrador, que ele vai começar a falar da escravidão, né? E o outro momento é quando começa a história de verdade, a história de Cândido, de como ele se apaixonou, teve o filho e tudo mais. A gente pode dizer que assim, a escravidão é talvez a introdução do conto. É o ponto principal do conto, sim, né? A Ele porta de aborda entrada. muito. Quando você começa a ler o conto, já tem uma situação da escravidão e do período. Dá pra se perceber essas duas temporalidades que eu falei pelos trechos. No começo do texto mesmo. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. E continua assim por vários parágrafos. Aí eu acho que é no 6º parágrafo, não sei direito, que começa a falar sobre a história do Cândido e tal. Então, respondendo a uma das perguntas feitas, no caso a primeira, como a diferença social afeta a vida dos personagens, da Cândido sendo branco, com uma condição não tão boa quanto a que ele queria, tal, mas é por ele também não ser escravo, né? Isso. Não era escravo, acho que tava maneiro. Na época. Então, ele não se estabelecia em emprego nenhum e, graças a isso, não possuía muitos bens. Ele buscava amparo no dinheiro fácil, que era a caça de escravos fugidos. Isso, a caça de escravos fugidos. E a Armanda, que é o oposto completo, a oposição clara
de Cândido, por causa do tom de pele diferente dela, ela era escrava e pronto. A oposição que esses personagens são apresentados ao leitor, dá pra perceber o poder da classe dominante e a vitória dela, do caso da classe dominante. Porque, apesar da fraqueza moral e da instabilidade financeira de Cândido Neves, ele não hesitou em momento algum em não tirar o filho, mas tipo, forçar a escrava a voltar pro seu dono, né? Dono entre aspas, muitas aspas, porque ele precisava mais do dinheiro, ele precisava do filho dele, ele precisava do dinheiro para poder sustentar o filho dele e a família dele, Clara e a tia Mônica. Mas aquela escrava não tinha o direito de ter o filho dela com um pouco mais de dignidade do que ela teria na casa que ela se encontrava. E aquela relação que foi dita em sala, tipo, ele e ela, principalmente por ela ser escrava e ele ter, não colocando um poder aquisitivo muito melhor que ela, mas por só não estar nas condições que ela estava, ser visto como superior. Sim. Tratando como uma coisa, porque a gente fala, tipo assim, do século XIX, tudo bem que foi antes da abolição da escravatura, mas também que depois porque o Machado ele escreve uma década depois, mas assim, parecia que já era uma coisa que tinha acabado, mas né, não era uma coisa totalmente acabada. E o Machado ele tem essa coisa de pegar esses temas meio que, como é que eu posso dizer? Meio que polêmicos e, sabe? Como a ironia e ressaltar alguns pontos. Exatamente. E assim, olhando de hoje pro conto, sabe, de anos atrás, o que a gente pode falar? Porque às vezes as pessoas olham e falam que era só porque ela era negra e escrava, e ele não era escravo. Então, só pra gente ter sabe? Também, continuando a responder a pergunta, é importante falar de Clara e de Mônica, porque Clara, apesar de não ser escrava e tal, ela era submissa, como a Clara tinha dito da Clara. E ela respondia a Mônica. E Candinho, que era o homem da casa, o chefe da casa, entre aspas, né? Ele respondia a Mônica também, porque a Mônica que era a base da casa, porque ela que dava a comida, a refeição deles e tal, e a casa deles, quem tinha arrumado era ela, de certa forma. Tanto que o ponto da partida de entregar o filho à roda dos enjeitados veio da Mônica, porque ela já tinha noção de que eles não tinham condições de cuidar, de sustentar a criança, entendeu? E aí já tem todo esse embeleze. Então, isso é o porquê da diferença social afetou as vidas dos personagens. E a outra pergunta